Existe uma cidade real, onde o chão queima. Uma cidade inteira foi abandonada, por causa de um incêndio que nunca foi apagado. Parece ficção, ou cenário de videogame. Mas essa história aconteceu de verdade. Mas o mais assustador não é o incêndio, é que tudo isso poderia ter sido evitado. E o erro responsável por destruir esse lugar foi algo absurdamente simples. O nome desse lugar é Centralia, uma pequena cidade no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Hoje, quase ninguém vive ali. Ruas vazias, casas demolidas, placas alertando perigo, mas nem sempre foi assim. Nos anos 1800, Centralia era uma cidade comum, construída sobre algo extremamente valioso para a época: carvão mineral. O carvão aquecia casas, movimentava indústrias e sustentava praticamente toda a população local. Mineiros trabalhavam diariamente sob a cidade, escavando quilômetros de túneis invisíveis sob os pés dos moradores, e sem saber, eles estavam construindo o cenário perfeito para uma tragédia. Em 1962, tudo começou com algo aparentemente simples. A prefeitura decidiu limpar um aterro sanitário da cidade, usando fogo para queimar o lixo acumulado. Era um procedimento comum na época. Bombeiros voluntários atearam fogo ao local, acreditando que ele se apagaria sozinho. Mas havia um detalhe ignorado. Debaixo daquele aterro, existiam antigas minas de carvão abandonadas. O fogo encontrou uma pequena abertura no solo e desceu para o subsolo. Lá embaixo havia combustível praticamente infinito. O carvão começou a queimar, e naquele momento, sem que ninguém percebesse, a cidade já estava condenada. No início, ninguém levou o problema a sério. Autoridades acreditavam que o incêndio poderia ser controlado a qualquer momento. Tentativas foram feitas: água, areia, argila. Nada funcionava. Cada tentativa mal planejada acabava alimentando ainda mais as chamas. O fogo se espalhava silenciosamente pelos túneis subterrâneos, avançando por baixo da cidade. Anos depois, sinais estranhos começaram a aparecer. Fumaça saía do solo. O chão ficava quente. Gases tóxicos invadiam as casas. Pessoas começaram a adoecer. Até que algo assustador aconteceu. Em 1981, um menino caminhava normalmente pela cidade, quando o chão simplesmente desapareceu. Ele começou a afundar. Fumaça, calor extremo, gases tóxicos. Por alguns segundos, a cidade quase fez sua primeira vítima fatal. Foi nesse momento que todos perceberam: o lugar estava se tornando inabitável. O governo finalmente tomou uma decisão extrema. Moradores seriam pagos para abandonar suas casas. Muitos aceitaram, outros se recusaram a sair. Casas foram demolidas, ruas desapareceram. Em 2002, o Serviço Postal dos Estados Unidos removeu o CEP da cidade. Oficialmente, Centralia deixou de existir. O que parecia um desastre industrial acabaria criando uma das cidades mais assustadoras da história dos videogames. Ruas cobertas por névoa, silêncio absoluto, uma cidade abandonada consumida por algo invisível. Essas características chamaram a atenção de criadores de jogos e filmes. A atmosfera de Centralia inspirou diretamente o universo de Silent Hill. A famosa névoa do jogo lembra o vapor que saía do solo quente da cidade real. O terror fictício nasceu de um desastre verdadeiro. Hoje, Centralia é praticamente uma cidade fantasma. Restam poucos moradores.
O solo continua queimando lentamente, e especialistas acreditam que o incêndio pode durar mais de 200 anos. Sob aquela terra silenciosa, o fogo ainda está vivo. Tudo começou com um pequeno erro humano, uma decisão simples, ignorada por tempo demais. Centralia não foi destruída por monstros, nem por forças sobrenaturais, apenas pelas consequências das próprias escolhas humanas. Debaixo da cidade, o fogo ainda está queimando, silencioso, invisível, esperando, uma cidade apagada do mapa, mas que nunca deixou de existir. E então fica a pergunta: isso é real? Se você gosta de histórias reais que parecem ficção, já se inscreve no canal Isso é Real, porque aqui a gente mostra histórias tão absurdas que parecem mentira, mas todas aconteceram de verdade.